Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, assim, todo mundo conhece, mas que talvez a gente não entenda tão bem, sabe? A prece. Pois é. Afinal, para que serve orar de verdade? É só, tipo, uma lista de pedidos? Um ritual? Ou tem algo mais profundo acontecendo? Essa é a grande questão. E para investigar isso, nosso ponto de partida hoje são alguns textos fundamentais da doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo sobre a lei de adoração. Exato. E também o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa missão aqui é tentar desenvendar a prece não como uma obrigação, sabe? Mas como uma ferramenta prática. Uma ferramenta para o dia a dia. Isso, quase uma tecnologia espiritual que a gente pode usar para encontrar mais força, mais equilíbrio. E a ideia central tramarra tudo que a gente vai conversar, já está logo de cara nesses textos. Eles dizem que a prece é, acima de tudo, um ato do coração, não da boca. Ah, isso é fundamental. Tem uma passagem em O Livro dos Espíritos que é muito direta. Diz assim: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para ele. A intenção é tudo. Nossa, essa frase já muda tudo. Então vamos começar por aí? Uma das primeiras definições que as fontes dão é que a prece é um ato de adoração. Sim. Honestamente, a palavra adorar sempre me soou um pouco pesada, sabe? Quase como uma submissão cega a algo muito distante. Como a gente pode entender isso de um jeito mais próximo? Essa é uma ótima observação, e o próprio texto faz questão de redefinir isso. Ele continua e explica assim: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Ah, bom. Ou seja, tira totalmente o peso da submissão e transforma a adoração em conexão, entende? Entendi. Deixa de ser um ato de reverência distante para virar um diálogo. Exato, uma aproximação. Então é menos sobre se ajoelhar e mais sobre se conectar. Ok, vamos desconstruir isso. Se orar é se comunicar, pensar em Deus e não ficar recitando palavra decorada. O que realmente importa nesse processo? O que faz essa ligação funcionar? Aí entram os ingredientes que as fontes citam: fé, fervor e sinceridade. A forma, as palavras que você usa, se você está de pé ou sentado, isso tudo é secundário. É o detalhe. O que realmente estabelece a conexão é a qualidade do seu sentimento. Pensa tipo numa ligação de telefone, sabe? Não adianta ter o aparelho mais moderno se o sinal for ruim. Boa. A sinceridade é o que garante um bom sinal na nossa comunicação com o alto. Gostei da analogia. Então, a prece de alguém que talvez nem saiba uma oração oficial, mas que fala com o coração, com uma sinceridade brutal, tem mais sinal Muito mais. do que alguém que recita um texto lindo, mas de forma automática, com a cabeça em outro lugar. Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça isso de uma maneira muito bonita. Diz que a prece de uma pessoa de bem tem mais força, não porque ela é santa, mas porque a prece dela não vem só dos lábios, mas dos impulsos da caridade. Que vem do coração. Isso, que brotam do coração. E isso nos leva a uma conclusão que, para mim, é revolucionária. Que seria? Que a prece, segundo essas fontes, é um estado de espírito. É uma elevação do pensamento, uma vibração que a gente emite. Certo. E por ser um estado de espírito, ela é universalmente acessível. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento pode entrar nesse estado. Não depende de um templo, de um ritual. A verdadeira igreja é a nossa mente. Isso é libertador. Mas também leva a uma pergunta que eu acho que é o centro de tudo e que pode ser um pouco, polêmica. Se a prece é essa conexão interna, qual o efeito prático dela no mundo lá fora? Sim. Porque, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas ora esperando que algo mude, né? Que um problema se resolva. E é aí que a gente entra no ponto mais contraintuitivo e talvez o mais profundo do que essas fontes ensinam. A pergunta que muitos fazem é: se eu estou destinado a passar por uma dificuldade, uma prova, adiantaria orar para me livrar dela? Exatamente. Adianta pedir para ganhar na loteria? Ou para curar uma doença que faz parte do nosso caminho? Kardec faz essa pergunta diretamente.
As preces que façamos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas? E a resposta é um não. É um não bem direto. Um não claro. E um não que, à primeira vista, pode soar desanimador. Mas é na explicação desse não que está toda a beleza do mecanismo da prece. Certo. O texto não para no não. Ele explica que a oração não elimina o desafio, mas nos fortalece para enfrentá-lo. A passagem completa é fantástica. E o que ela disse? A prece chama para junto de vós os bons espíritos, que vos dão a força para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos rudes. Espere um pouco. Se a prece não pode mudar a prova, por que os espíritos dizem que ela parece menos rude? Isso é só um efeito psicológico, tipo um placebo espiritual, ou tem algo mais concreto acontecendo? É muito mais do que um placebo. Pensa na prece como o ato de ir à academia. Ok. Quando você vai para academia, você não pede para o peso de 10 quilos magicamente passar a pesar 5. Você treina para que o seu braço fique forte o suficiente para que levantar 10 quilos se torne mais fácil, né? Claro. A prece é a academia da alma. Ela não muda o peso do problema. Ela fortalece o nosso músculo espiritual para lidar com ele. Uau, essa analogia muda tudo. A prece é um treinamento. E quem são os bons espíritos nessa história? Seriam os personal trainers espirituais que a gente atrai? É uma analogia perfeita, exatamente. Ao orar, ao elevar nosso pensamento, a gente sintoniza com outras mentes, outros espíritos que já vibram nessa frequência de coragem, de paciência. Então eles não vêm e resolvem o problema? Não, eles não resolvem por nós, mas podem nos inspirar com a ideia certa, com uma sensação de paz, com a força que faltava para tomar a decisão correta. Ah, agora faz todo sentido. A famosa frase, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, não é um se vira aí que a gente olha de longe. De jeito nenhum. É mais um comece a levantar o peso que a gente te mostra a postura correta e te dá força para não desistir. Perfeito. A prece é o nosso primeiro movimento. É o ato de mostrar que a gente está disposto a fazer a nossa parte. Entendi. É um efeito duplo. Um fortalecimento interno, que vem da nossa atitude, e uma inspiração externa, que a gente atrai pela sintonia. A ajuda sempre esteve disponível, sabe? E olha, antes da gente continuar nesse ponto, que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. A prece como essa academia da alma funciona pra gente, mas dá pra malhar pelos outros? Digo, a mesma lógica se aplica quando oramos por outra pessoa. Exatamente. A gente ajuda a fortalecer a pessoa em vez de magicamente resolver o problema dela. Exatamente a mesma lógica. A prece intercessória, que é orar por outra pessoa, é um dos pilares da caridade espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro com preces para as mais diversas situações, sabe? Pelos doentes, pelos aflitos. Certo. A lógica é a mesma. É um envio de bons pensamentos, de fluidos positivos, de energia fortalecedora. E isso inclui orar por aqueles que já partiram. Muita gente se pergunta isso, como essa energia chega até eles. Sim, claro. As fontes explicam que para o espírito não existem barreiras físicas. A morte do corpo não é o fim da linha. Certo. A prece por alguém que partiu funciona como um abraço à distância. O Evangelho descreve de um jeito muito poético que as preces chegam aos espíritos como vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Nossa. Imagina a confusão que pode ser o estado logo após a morte. Ouvir uma voz familiar, sentir um pensamento de amor é um alívio imenso.
É uma imagem muito consoladora, essa da voz amiga chegando no meio da confusão. E não é só teoria. Em O Céu e o Inferno, há relatos de espíritos que descrevem isso. Um deles, Pascal Lavic, conta que foi muito auxiliado pelas preces daqueles que eu deixei na Terra. Nossa lembrança afetuosa, nosso desejo sincero de que eles fiquem bem, tudo isso chega lá. Isso é lindo e faz muito sentido. Orar por quem a gente ama, vivos ou não, é um ato natural. Mas agora vem a parte mais desafiadora, né? O teste de fogo de toda essa teoria. Sim. Orar por aqueles que a gente considera inimigos, por quem nos prejudicou. Qual é a lógica por trás disso? Não é um pouco estranho desejar o bem para quem nos fez mal? É o conceito mais radical e talvez o mais transformador, e a lógica é surpreendente. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: perdoar aos seus inimigos é perdão para si mesmo. Peraí, como assim? Ao orar por eles, eu estou me ajudando? Exatamente. O primeiro e maior beneficiado somos nós. Pense no ressentimento, na mágoa, no ódio. São sentimentos que nos aprisionam, sabe? São como uma corrente pesada. Certo. Quando você consegue sinceramente orar por essa pessoa, desejar que ela encontre um caminho melhor, você está quebrando essa corrente. Você se liberta daquela vibração negativa. É um ato de autolibertação. Totalmente. Então, o insight aqui é que a prece pelo inimigo é, antes de tudo, uma ferramenta de cura para nós mesmos. É para limpar nossa própria casa interior. É o detox da alma. E como efeito secundário, essa vibração positiva pode sim alcançar a outra pessoa. Pode envolvê-la em bons fluidos. Mas o foco principal é a nossa transformação. É a aplicação máxima da caridade. Então vamos juntar as peças. Se a gente entende que a prece é essa conexão sincera, essa fonte de força e esse ato de caridade, como a gente traz isso para a prática, para a correria do dia a dia? A proposta que emerge desses textos é de ver a prece como uma disciplina do pensamento. Não como um evento, mas como um processo. Uma prática diária. Gosto da ideia de uma higiene mental e espiritual. A gente não espera a cárie aparecer para começar a escovar os dentes, né? A gente faz isso todo dia. Exato. É prevenção. A prece diária seria essa prevenção espiritual. Uma forma de manter a gente calibrado. É exatamente isso. Em O Livro dos Médiuns, a prece é descrita como o mais eficaz de todos os meios para nos defendermos de más influências. Mas o texto faz uma ressalva crucial. E qual seria? Que nos leva de volta ao início da nossa conversa. Ele especifica, desde que seja uma prece de coração. A sinceridade, de novo. Sempre. A sinceridade continua sendo o motor de tudo. Uma prece diária, mas mecânica, tem pouco efeito. Um único pensamento sincero no meio do trânsito, no trabalho, pode ser muito mais poderoso. Então, o convite não é para a gente buscar a prece só na hora do desespero, como se fosse o telefone de emergência. De forma alguma. O convite é para integrá-la à rotina, como uma conversa contínua, um alinhamento constante com o que há de bom. Acordar com um pensamento de gratidão, enfrentar uma reunião difícil pedindo serenidade, terminar o dia refletindo sobre o que aprendemos. Isso. Essa prática constante nos fortalece para a jornada, nos torna mais resilientes. É uma ferramenta profilática, não apenas curativa. Resumindo nosso mergulho de hoje, então, a gente viu que a prece, na perspectiva desses textos, é menos sobre pedir e mais sobre se conectar. Isso. É um ato de pensar em Deus. A descoberta mais radical, talvez, seja que ela não serve para alterar o universo a nosso favor, mas sim para nos transformar por dentro, nos dando a força e a coragem para navegar. Perfeito. E, por fim, é uma das mais poderosas ferramentas de caridade que temos. Isso. A prece é a ação. É o pensamento em movimento. E o pensamento, como sabemos, cria a nossa realidade interior e influencia tudo ao nosso redor. E com isso a gente termina por aqui, deixando uma reflexão no ar para quem nos ouve. O mundo ao nosso redor, mas em mudar a nós mesmos para navegarmos por esse mundo,
Qual área da nossa vida interior poderia ser a primeira a se beneficiar dessa conversa sincera e diária? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.